passam a nos acompanhar pelo Instagram da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, tal como os fiéis, seguindo todo o protocolo, que se fazem presentes aqui na Capela do Sagrado Coração de Jesus para a Santa Missa do 21º domingo do tempo comum deste mês vocacional. Sejam todos muito bem-vindos. Em intenções para a Santa Missa do dia de hoje, falecidos: Cláudio Martins, Cleves Nobre, João Fernandes Castelo Branco, Luísa Paulo da Silva, Maria dos Santos de Carvalho, Raimundo Nonato Gomes, Antônia Colosso de Souza, 2 meses de falecimento, Terezinha Simplício, Antônio Luiz Simplício, Jefferson Juan Lima, 7º dia, José da Fonseca Castelo Branco, Miguel Moreira de Amorim, Terezinha de Jesus Amorim, Benedito Barrada, Zélia Cardoso e Clóvis Correia. Peçamos a Deus pela recuperação da saúde de Antônio Carlos, que é membro desta comunidade, da equipe de liturgia, para que Deus possa devolvê-lo para o nosso meio breve e recuperado. Alegria com os nossos aniversariantes: André Borges, Carla Cecília Almeida, Cassandra Miranda, Cleidiane de Sampaio Rodrigues, Erivaldo Portela da Silva, Gilvana Freitas, Josefa Conceição Lima, Lilian Moura Araújo e Tancredo Mourão. Irmãos e irmãs, diante do Senhor que aqui nos reúne, colocamos nossa esperança, nossas angústias e nossas conquistas. Junto com o apóstolo Pedro, confessamos que o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Participemos com fé desta celebração e acolhamos o Cristo, pão vivo descido do céu. Com muita alegria eu convido você que nos acompanha pelo Instagram e aqui presentes na comunidade para ficarmos de pé com toda a alegria do nosso coração. Canto inicial. Quando chamaste os 12 primeiros pra te seguir, sei que chamava todos os que haviam de vir. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Tua voz me fez refletir, deixei tudo pra te seguir. Nos teus mares eu quero navegar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos que somos pecadores e peçamos o perdão e a misericórdia de Deus para celebrarmos mais dignamente esta Santa Missa. Senhor, se tua voz não ouvi e por caminhos do mal me perdi, e piedade, Senhor, piedade, Senhor. Senhor, se não te amei no irmão, fechando a ele o meu coração. Piedade, Senhor, piedade, Senhor.
Senhor, se não cumpri meu dever, e se o bem eu deixei de fazer, piedade, Senhor, piedade, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe-nos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus cantando. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós nos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos com atenção a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitiste do teu cargo. Acontecerá que neste dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Elcias, e o vestirei com a tua túnica, e colocarei nele a tua faixa. Porei em tuas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em um lugar seguro, e aí ele terá o trono da glória na casa do seu pai. Palavra do Senhor. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças,
porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra ficará a minha igreja. Alegria, irmãos e irmãs, a boa nova será anunciada. Cantemos ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam:
Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a segunda leitura de hoje, a conclusão do capítulo 11 da carta aos Romanos, aquele que talvez seja o escrito do apóstolo Paulo, que possui um pensamento mais sistematizado do que os demais. Paulo escreveu quando tinha a intenção de ir a Roma, para se fazer conhecer também pelos cristãos que ali viviam. Escreveu como uma espécie de carta de apresentação. É a primeira vez que Paulo escreve uma carta a uma igreja que ele mesmo não fundou, ou que pelo menos não foi fundada por seus discípulos, e que ele também não conhecia. E o argumento principal, a tese desta carta aos Romanos, é a de que o justo vive da fé. Que a fé é o elemento que justifica o ser humano. Porque, assim como Abraão, antes que existisse a lei de Moisés, foi computado justo por Deus, também nós somos justificados pela fé no Evangelho de Cristo. E os capítulos 9 e 11 dessa mesma carta formam um bloco, no qual o apóstolo vai argumentar que Deus é fiel ao seu projeto, que embora a maioria de Israel tenha se endurecido, a promessa de salvação de Deus para Israel não foi revogada. Que Israel não tropeçou para cair, mas no tropeço de Israel, o evangelho chegou aos pagãos. Quando Israel se fechou, o evangelho saiu das fronteiras do povo judeu e alcançou os pagãos. E a infidelidade de Israel foi ocasião de salvação para as outras nações. Mas Paulo também diz que um dia Deus encherá Israel de uma santa inveja de nós que antes éramos pagãos, e também este Israel se converterá. E se grande foi a graça que Deus concedeu no momento da infidelidade de Israel, maior ainda será aquela quando Israel abraçar a fé em Cristo. E como a sabedoria de Deus é algo que não se pode definir, é inefável, na conclusão do seu argumento, Paulo não faz uma conclusão na forma de um resumo do seu pensamento, nesses 3 capítulos. Sua conclusão é um hino
um hino que exalta a grandeza da sabedoria de Deus, que não lhe foi dada por nenhum conselheiro, porque Ele mesmo é a fonte de toda a sabedoria que há, e porque o seu amor é a fonte perene de todas as suas sábias decisões. É à luz desta sabedoria de Deus que nós caminhamos. É na confiança de que fazemos parte do seu reino que nós, neste mundo, existimos, nos movemos e somos, para usar uma expressão do mesmo apóstolo. E hoje, a palavra do Evangelho, ela nos instrui na prática a respeito desta sabedoria. O próprio Cristo, que sonda seus discípulos sobre o quem dizem os homens que eu sou. É interessante que o evangelista Mateus nos diz que quando Jesus lançou ao grupo dos discípulos essa pergunta, eles estavam em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era o ponto mais setentrional do país. Era o extremo. Era o ponto mais distante em todo o país da cidade de Jerusalém. Ali Jesus ia começar sua descida, ou sua subida para Jerusalém. Então, para fazer essa longa estrada com ele, era preciso dar uma resposta a esta pergunta de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Porque Jesus pergunta o que os homens estão a dizer a seu respeito. Será que ele estava testando a sua popularidade? Ou será que isso fazia parte exatamente da sua pedagogia, do modo como ele queria que os discípulos discernissem a respeito da sua identidade? Condição necessária para segui-lo. Claro que esta segunda resposta é aquela que mais condiz com o contexto da pergunta. Quanto aos homens, eles dizem que Jesus é um dos profetas antigos, pode ser até mesmo João Batista, que ressuscitou dos mortos. Quem são os homens? Os homens são aquelas pessoas que admiram muito Jesus, que veem nele uma pessoa que possui muitas qualidades, virtudes, uma pessoa próxima de Deus, como um profeta. Mas os homens são aqueles que, embora o admirem muito, não querem um envolvimento maior com ele. E o tratam como uma figura do passado. Existem muitas pessoas assim. A maioria das pessoas hoje em dia é assim. Dificilmente você vai encontrar alguém que fale mal de Jesus, daquele Jesus que conhecemos dos evangelhos. Mas nem todos que falam bem dele, de fato querem um envolvimento de vida com ele, querem ser discípulos dele. Então os homens são aqueles que o entendem como uma figura que merece muito respeito e muito crédito, mas que não passa disso. Alguém do passado, como um profeta do Antigo Testamento. Para seguir Jesus, não basta. É uma boa resposta essa, mas é uma resposta insuficiente, é pouco. O reino de Deus exige mais de cada um, de cada uma. E por isso então é que Jesus lança aos discípulos a pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? E aí então, a resposta de Simão não é exclusivamente a resposta de um indivíduo. Simão fala com o grupo. A pergunta é dirigida ao vós. E Simão é o porta-voz do grupo.
e ele declara, essa mesma passagem é narrada no capítulo 8º do Evangelho segundo Marcos. O evangelista Mateus copiou de lá, só que ele acrescentou algumas coisas e deu um viés próprio à história. Ele acrescentou, por exemplo, que Jesus é o Filho de Deus. Para crer em Jesus, é preciso acreditar que ele é o Messias, o Cristo e o Filho de Deus. Aí sim se pode fazer caminho com ele, se pode segui-lo. Eu acredito que todo mundo tem ouvido falar da palavra acólito, né? Essa palavra acólito vem do grego, akoliutel, que significa seguir, caminhar atrás. Nós somos todos acólitos de Jesus. Seguimos caminho com ele, porque somos seus discípulos. Mas para ser discípulo dele, é preciso alcançar esse nível de fé e de envolvimento. Porque qualquer um que crê verdadeiramente que Jesus é o ungido de Deus e que ele é o Filho de Deus, então, necessariamente esta fé leva a um envolvimento. E esta passagem do Evangelho segundo Mateus tem duas lições fundamentais. Uma sobre a identidade de Jesus, que é esta que Pedro nos ensina. E a outra é a identidade da igreja. O Cristo total, meus irmãos e minhas irmãs, é o Cristo cabeça e corpo. Não sei se todos já ouviram falar dessa metáfora, da cabeça e do corpo. Paulo apóstolo nos ensina. Na primeira carta aos Coríntios, na carta aos Colossenses, na carta aos Efésios. Cristo total, cabeça e corpo é Cristo, cabeça e nós, a igreja, que somos o seu corpo. E esta passagem do Evangelho hoje nos fala do Cristo total. Aquele que é a cabeça é o Cristo, o Messias e o Filho de Deus. E nós que somos o corpo, somos a igreja. E é através de nós, do corpo, que a cabeça neste mundo exerce a sua missão de salvar, de santificar. E é por isso então que aqui Jesus mesmo, se Pedro declara quem é Jesus, Jesus declara a Pedro quem é a igreja. E ele diz: vós que sois a igreja, o meu corpo, nem mesmo as portas do inferno poderão prevalecer contra vós. E a missão que ele dá a Pedro é a missão da igreja como um todo. Jesus não privilegia nenhuma pessoa para dizer que aquela pessoa é melhor do que todo mundo. Pedro só é pedra se estiver a serviço da igreja, se for em função da missão que Jesus lhe dá. E por isso ele diz: te dou as chaves do reino dos céus. Te dou enquanto tu exerces esta missão. Te dou não para que tu te enchas de orgulho, mas para que tu desempenhes este papel que te é confiado pelo Cristo cabeça, para que tu exerças esta missão no Cristo que é o corpo, que é a igreja. Esta função que Jesus dá a Pedro e aos seus sucessores, ela está hoje na liturgia da palavra também retratada na primeira leitura, quando o profeta Isaías fala a Sóbina, dizendo que dele será tirada a função de administrador do palácio real. Este personagem construiu para si um mausoléu luxuoso, cavou na rocha um túmulo suntuoso. E aí então Deus retirou de sobre ele este favor, o seu favor, e deu a Eliacim o lugar de mordomo do palácio. E a descrição hoje todinha é essa: as vestes, as chaves, o cinto, tudo aquilo que era a indumentária do mordomo do palácio real. Qual era a função do mordomo do palácio real? Era de abrir e de fechar as portas, mas não era um empregado qualquer, não. Era ele que decidia quem entrava no palácio, quem tinha acesso ao rei,
E também era ele que definia tudo aquilo que deveria acontecer ao interno. Era o mordomo real, né? E aqui, então, a missão de que Jesus comunica a Pedro é semelhante àquela deste personagem do livro do profeta Isaías. Pedro recebe a missão de abrir e de fechar, mas não Pedro enquanto indivíduo, mas Pedro enquanto aquele que está à frente do rebanho, da igreja. Ninguém na igreja exerce função qualquer que seja, se não for como um serviço, como um ministério, para o bem dos outros, nunca para o engrandecimento pessoal. Aqui, quando Jesus diz, tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, esta pedra não é simplesmente a pessoa de Pedro. Esta pedra é mais ainda, é a fé que Pedro professa, de que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. A igreja está edificada sobre essa rocha firme que é Cristo. Cristo no qual cremos ser ele o Messias e ser ele o Filho de Deus. E é firmes nesta rocha que, usando também uma metáfora de Jesus, embora a chuva e os ventos deem contra a nossa casa não cairá, permanecerá de pé. Hoje no mundo encontramos muitos desafios, sempre encontramos e sempre encontraremos. E há mais pessoas que desejam nos destruir do que nos edificar. Porém, para além de todas estas pessoas, não é por homem nenhum, nem por mulher nenhuma que nos sustentamos de pé. É pela graça de Deus. É por uma missão sagrada que o Cristo nos deu. É pelo auxílio do seu Espírito que nos acompanha dia a dia. É pela coragem que Ele nos dá, através deste mesmo Espírito, de enfrentarmos todas as adversidades. É pela Eucaristia e a Palavra de Deus que nos alimentam todas as vezes em que nos encontramos aqui ou que participamos também, embora por um tempo à distância, né? Que este Espírito que nos anima, que nos sustenta, continue a nos acompanhar e nós abramos o coração para as suas moções, dia a dia. Amém. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com confiança, levemos a Deus as nossas preces. Nossa resposta será: Senhor, escutai nossa oração. Fortalecei o Papa Francisco na condução da Igreja e no seguimento de Jesus Cristo, nós os pedimos. Senhor, escutai nossa oração. Confirmai a vocação dos leigos e leigas, que no batismo são sal e terra e luz do mundo, nós os pedimos. Senhor, escutai nossa oração. Dai-nos a graça de produzir frutos de fraternidade, compromisso e fidelidade, a partir desta Eucaristia que celebramos. Nós os pedimos, Senhor. Senhor, escutai nossa oração. Pai de bondade, atendei com solicitude as preces que humildemente vos dirigimos por Jesus, o vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Apresentemos diante do altar de Deus os dons que Ele nos deu e cantemos.
Quando o trigo amadurece e do sol recebe a cor, quando a uva se torna prece na oferta do nosso amor, damos graças pela vida derramada neste chão, pois és tu, ó Deus da vida, quem dá vida à criação. Damos graças pela vida derramada neste chão, pois és tu, ó Deus da vida, quem dá vida à criação. Os presentes da natureza, o amor do coração, o teu povo canta a certeza, traz a vida em procissão. Abençoa nossa vida, o trabalho redentor, as colheitas repartidas para celebrar o amor. Damos graças pela vida derramada neste chão, pois és tu, ó Deus da vida, quem dá vida à criação. Ora, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz oferecido uma só vez, conquistastes para vós um povo, concedei à vossa Igreja a paz e a unidade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. De tal modo amastes o mundo que nos enviastes como Redentor, vosso próprio Filho, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Amando-o até o fim, amaste nele nossa humilde condição. E ele, na obediência até a morte, restaurou o que nossa desobediência fizera perder. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Pai, que o seu reino de amor se estenda sobre a terra. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Jacinto, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistaste. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Cristo é o nosso amém. Cristo é o nosso amém. Amém, 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 amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e filhas de Deus, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Instagram da Paróquia de Fátima, é chegado o momento da comunhão. Participe espiritualmente. Cantemos. Bem-vindos à mesa do Pai, onde o Filho se faz fraternal refeição. É Cristo a forte comida, o pão que dá vida, com amor, comunhão. Vinde, ó irmãos, adorar, vinde adorar o Senhor. A Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Vinde, ó irmãos, vinde adorar o Senhor. Eucaristia nos faz igreja, comunidade de amor. Oremos. Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o sacramento do vosso amor e transformai-nos de tal modo pela vossa graça que em tudo possamos agradar-vos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós temos um aviso. O Rotary Club Teresina Fátima, em parceria com todos os Rotaries da cidade de Teresina, lançaram em Teresina a campanha Doe Vida em Vida, uma campanha feita em parceria com o EMOP e o EMONAR, nos dias 24 a 29 de agosto, no EMOP. O objetivo da campanha é sensibilizar a população acerca da necessidade de doar sangue para salvar vidas, aumentando as doações de sangue, assim como o cadastro de medula óssea, especialmente neste momento de pandemia, ocasião em que houve redução em 50% do número de doações diárias. Acredita-se que o medo da contaminação e a falta de informação sobre o protocolo adotado pelos hemocentros estão contribuindo para isso. Então, pedimos que você acredite nesta campanha, Doe Vida em Vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor responder.
na alegria te quero servir e anunciar o teu